Fala galerinha, vamos nessa gente. Hoje nós vamos corrigir aqui as questões de química da prova impressa do Enem de 2021. Galerinha, fez um barulho aqui agora, você viu? Galera, antes de mais nada, não esquece de deixar seu like aí, de se inscrever no canal, porque a gente tem vídeo aqui toda semana, muito conteúdo de qualidade aqui de química, então você não pode ficar de fora, né? Então é isso, vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Fala galerinha, tudo beleza, gente? Hoje nós vamos aqui para a nossa correção da prova aí do Enem de 2021, a prova impressa, tá certo? E eu já vou desde já pedir desculpa aqui para vocês por alguns motivos, né? Aqui no prédio está tendo obra, tendo construção, e tá fazendo barulhão aqui, né? Então eu vou tentar ao máximo interromper a gravação no momento que tiver muito barulho, mas uma hora eu vou estar no meio de uma fala, alguém vai dar uma martelada, alguma coisa, vai rolar algum barulhinho aí, mas eu não queria deixar de gravar aqui a correção da prova ainda essa semana, que foi uma coisa que eu prometi para vocês, né, que eu faria essa correção com os comentários todos da prova. Então, se rolar algum barulhinho assim, já vou pedir desculpa, mas o mais importante é que você vai ter acesso aqui a toda a correção da prova, beleza? Outra coisa que eu vou tentar aqui ao longo de cada questão que eu vou corrigir, eu vou tentar também fazer aqui, colocar qual é a cor dessa questão em cada prova, né? Eu fiz o Enem, a minha prova foi a prova rosa, então a numeração que você vai encontrar aqui vai ser também da prova rosa. Mas eu sei que da sua prova pode ser uma outra numeração, né? Então eu vou tentar botar a numeração aqui no rodapé, em algum lugar aqui, de cada prova, tá bom? Da azul, da cinza, etc e tal. Mas caso isso não aconteça, que eu não sou o craque das edições, então vocês aí param o vídeo, tá bom? Dão uma procurada aí para saber exatamente qual foi a questão aí na sua prova, para não ter erro, beleza, gente? Então, algumas impressões sobre a prova, né, galera? Olha só, a prova desse ano, ela veio seguindo um padrão de anos anteriores. Como assim um padrão, assim, gente? Hoje eu quero chegar. Eu quero dizer que não vão aparecer questões surpreendentes. Não apareceram questões de coisas que os alunos certamente nunca viram na vida. Agora, vamos deixar claro que eu estou me referindo aqui ao aluno que se preparou para o Enem. Ou seja, eu não estou olhando para questões mais amplas de educação no Brasil, para questões mais complexas, como os alunos que não tiveram acesso à internet, sabe? Eu estou falando de alunos que realmente se prepararam para o Enem, apesar de todas as adversidades, e que usaram a metodologia correta, que realmente treinaram com provas antigas, fizeram questões de anos anteriores. Não tivemos grandes surpresas. Então a gente viu questões de eletroquímica aparecendo, questões com nível de dificuldade razoável, não foram questões tão difíceis, questões de reações orgânicas aparecendo também sem um grau de dificuldade tão acentuado como em outros anos também. Então foram questões que não apareceram assuntos difíceis sem aparecer de forma tão difícil. Como assim, prof? Eu quero dizer que um assunto como eletroquímica costuma vir muito difícil para o Enem. E nesse ano não veio tão difícil assim. Mas isso eu estou falando para um aluno que tem estudado para o Enem, que fez muitas questões do Enem e que já sabia aquele tipo de questão. Então, assim, eu tomo muito cuidado, porque você pode ter ouvido algum professor de química dizendo que essa prova desse ano foi mais fácil que outros anos. E, assim, realmente era uma prova que não carregou muitas surpresas para os professores, né? Exceto uma questão que eu vou comentar de isomeria, que trouxe uma polêmica e que realmente ela era uma questão problemática, mas a grande maioria das questões a gente conseguia prever que iriam aparecer nas provas, né? Mas isso eu falo para aluno que realmente estudou todo o conteúdo, é um aluno que fez todos os simulados, é um aluno que treinou com provas antigas. E esse aluno, sei que ele é a grande minoria. Então eu não sei exatamente qual aluno está escutando isso aqui, se é um aluno que realmente teve dificuldade aí para acompanhar as aulas ao longo do ano, por conta da pandemia, por conta de escolas públicas que estavam paradas. Ou não sei se você é um aluno que realmente conseguiu fazer um cursinho, conseguiu ter um cronograma adequado de estudos. Então assim, eu realmente não sei exatamente o que você ouviu de provas. Eu já ouvi professores dizendo que a prova foi muito fácil de química, e professores de outras áreas dizendo que essa foi o pior Enem da história. Eu realmente não vejo nenhum desses extremos. Eu vejo que no nível das questões de química, estou falando exclusivamente sobre esse ponto, tá, gente? Não estou entrando em questões mais sensíveis da educação do Brasil. Foi uma prova que realmente ela seguiu uma certa coerência, cobrou bastante conteúdos, não houveram questões tão difíceis assim como apareceu alguns outros anos, mas eu não acho que isso vai trazer nenhum tipo de mudança muito drástica sobre nota de corte, nem nada do tipo, beleza? Então, feitos esses comentários gerais, a gente vai agora corrigir as questões. Outro detalhe também é que você vai perceber que houveram algumas questões interdisciplinares. Então, a todo tempo aqui você vai ver que tem uma questão que eu vou mostrar para você de química, que ela vai carregar alguma coisa de biologia também.
algumas questões que pareciam muito química, mas que na verdade era muito mais física. Então nem vou trazer aqui para discussão, porque você tem que saber isso aqui de química, mas tem que saber isso aqui tudo de física para responder a questão. Então, ela trouxe essa interdisciplinaridade, que foi uma coisa que eu achei positiva, né? Questões de química com física, questões de química com biologia. Então, foi uma prova de química que eu achei bem interessante de ser feita. Então, é isso aí, vamos para a correção. Espero que você tenha mandado super bem. Aí, vamos lá, galerinha. Essa aqui é a nossa única questão aqui de geometria da prova. Também é a nossa única questão que vai envolver muito cálculo, né? As demais envolveram coisas muito simples. Aqui vai ser uma coisa mais pesadinha de cálculo, mas não foi a questão das mais difíceis não, beleza? Então vamos lá, a gente tem aqui a reação da fermentação alcoólica da glicose. Você tem a glicose aqui no reagente, beleza? E você tem essa glicose formando etanol e gás carbônico, beleza? A questão te dá aí, ó, gente, no texto, na parte de cima aqui, ó, uma proporção. A questão diz o quê? Repara que ela fala que de 50 gramas de etanol é formada a partir de 100 gramas de glicose. Essa foi a proporção que o texto deu. Ele falou que quando você tem uma reação entre glicose e etanol, a proporção é que a cada 100 gramas que você usa de glicose, você vai produzir 50 gramas de etanol, tá bom, gente? Essa é uma proporção que tradicionalmente você obteria da equação. Você veria a massa molar deles, olharia a proporção estequiométrica. A questão deu a equação aí de enfeite, tá bom? Então ela deu uma coisa deixar para você, que ela já te deu a proporção, 100 gramas de glicose, produzindo 50 gramas de etanol, beleza? O que ela vai dizer na sequência? O melaço utilizado apresentou 50 gramas de monossacarídeos na forma de glicose. Ela vai dizer que você utilizou, isso é pela parte final do texto, né? 50 kg de glicose, beleza? E aí você pode descobrir qual é a massa de etanol obtida. Isso vai dar igual a 25 kg. Prof, aqui tá grama, aqui não tem que converter para grama também não? Não, pode deixar em quilo mesmo, mas desde que você saiba que o seu X também será obtido em quilograma, beleza? Então essa aqui é a massa que eu vou obter de etanol, tá certo? Aí o que acontece? Isso é a massa que eu iria obter se eu tivesse aqui um rendimento de 100%. Mas é dito aí no texto, olha só, em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão a etanol. 80% de conversão é de tudo que eu poderia obter de etanol, né? De tudo de glicose que iria se converter em etanol, apenas 80% converte de fato. Então o que a gente vai fazer? Essa aqui é a primeira etapa, beleza? Primeira etapa já viu qual é, né? Segunda etapa agora, gente. Se 25 kg seria obtido, se tudo é certo, se o rendimento fosse de 100%, sendo 80%, eu obtenho aqui X. X vai dar igual a 20 kg, tá bom? Então, já que eu não tive um rendimento de 100%, que é o que eu esperava, o meu rendimento vai ser de 80% e eu obtenho 20 kg de etanol, beleza? Tá, mas ele quer o volume, né, gente? Então, a gente sabe que uma vez que eu tenho uma questão me dando massa e eu quero volume, eu uso sempre a densidade. Ela não está aí à toa, né? A densidade é de 0,8 gramas por ml. Então, a gente pode colocar o quê? A gente pode colocar que se eu tenho 0,8 gramas a cada 1 ml, né? Aqui 20 quilos vai dar 20 mil gramas, né? 20 mil gramas vai dar X litros. Isso aqui vai dar em ml igual a 16... Não, desculpa. Vai dar igual a 25. Vai dar igual a 25. Vou topar um segredo para vocês, tá bom? Isso aqui vai dar igual a 25 mil ml. Eita, Matheus. Vai dar igual a 25 mil ml, que é igual a 25 litros. Algumas observações dessa questão, né, gente? Primeiro, repara que é um probleminha aqui para mim o fato de que se o aluno ele para aqui, ele já achava o 25. Ou seja, eu tenho certeza que algum aluno ele não calculou o rendimento, que ele nem se tocou nisso. E algum aluno não fez densidade que não sabia usar densidade. Aí ele vai lá e marca 25 e acerta. É o tipo de questão que eu não gosto, porque o aluno ele pode... Talvez o aluno que parou aqui, ele marcou 20 e perdeu a questão. Tá me entendendo? E o aluno que ele parou aqui, ele pode ter acertado. Então é o tipo de questão que eu não gosto. Eu no lugar do Enem, eu teria mudado o percentual para não acontecer de eu acabar privilegiando quem não sabe, e quem sabe o aluno que sabe, mas sabe um pouco menos, um pouco a mais, mas não sabe o contexto todo, ele perde a questão. Outro segredo, galerinha, é que essa questão quase errava, velho.
quase errava. Eu lembro que isso foi a primeira questão da minha prova, e eu vou logo quando começa o Enem, né? Eu vou logo pelas questões de química, obviamente, para ir fazendo e ver o que vai cair, né? Aquela curiosidade louca que bate no professor. E eu comecei a fazer essa questão, e eu, por algum motivo, eu coloquei os 50 quilogramas como sendo uma massa de etanol. Aí eu botei, não é possível, tá muito fácil, então aqui vai ser 100 quilogramas de glicose. E aí eu já estava pronto para marcar aí a letra E. Aí eu fiquei assim, depois que eu me toquei que tinha um rendimento. Aí eu fui tirando e tal, só que no fim das contas, aí depois eu voltei a ouvir, meu Deus, eu fiz de cabeça a conta, eu não montei a regra de 3. E assim, para você ver como realmente na hora da prova é tão fácil você se perder na hora da atenção e perder a questão às vezes que você realmente poderia ter acertado, né? Então essa é a questão de estequiometria, beleza? Vamos lá para a questão 2. Essa questão 2 aí, galerinha, olha só, é uma questão que ela envolve muitas informações que você usa pouquíssimas dessas informações, tá bom? Ela fala de um bocado de coisa, no final você usa pouquíssima coisa. É uma questão tradicional do Enem. É uma questão em que ela te dá um contexto em que existe um solo e esse solo ele apresenta um pH fora do desejado. E você vai olhar o seguinte, qual deveria ser o pH do solo e qual é o pH do solo? E você sempre vai tentar aumentar esse pH, se for necessário, ou diminuir o pH, adicionando uma substância adequada. Repara que o texto fala aí, gente, que o pH, ele fala assim na quinta linha, né, na sexta linha, para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais. Então o pH deveria ter esse valor. Mas olha só na tabela, ele tem essas espécies químicas, dá um bocado de nutrientes aí, das concentrações de cada nutriente em cada sistema. O sistema que ele dá primeiramente é a composição de referência, em que o pH é entre 5,5 e 6,5, ou seja, ele dá aí para você a concentração dos nutrientes nesse meio, no meio ideal, com pH adequado. E depois ele dá as concentrações no pH que foi preparado mesmo, o pH da minha situação real, em que o pH ele mostra aí 4,3. Quer dizer, galerinha, olha só, é só isso que eu preciso. Essa tabela não vai ajudar em nada. Basicamente eu tenho que meu pH deveria ser entre 5,5 e 6,5. Na verdade o pH é 4,3. Então repara, gente, se o pH está 4,3 e a faixa deveria ser de 5,5 até 6,5, o que é que eu entendo disso aqui? O pH está menor do que deveria. Se o pH está menor do que deveria, ele está muito ácido. Se ele está muito ácido, vou botar uma base. O que eu vejo aí no item E? Salta logo aos meus olhos, aqui é o hidróxido de potássio, é uma base. Não só pelo nome hidróxido, mas pela fórmula que tem OH. Então adiciona aí a letra E, que é uma base. Tradicionalmente, eu nem cobra muito essa questão, mas normalmente ele coloca sais básicos como alternativa, dos quais se destaca aí carbonato de potássio, carbonato de sódio, carbonato de cálcio. Mas nessa questão ele facilitou mais ainda. Ele colocou uma base. Não precisa saber quais são os sais básicos. Ele botou uma base mesmo. Então aqui é uma questão, eu vou dizer que é uma questão fácil? Não é questão fácil, mas se você sabe reconhecer uma base, você entendeu que o pH é isso aqui, você consegue marcar. Mas obviamente que essa tabela aqui, ela leva o aluno a pensar em várias outras coisas. Leva o aluno a pensar, ah meu Deus, então aqui o nitrogênio está muito baixo, tem que botar mais nitrogênio. Ele realmente confunde esse texto. Mas para o aluno que já treinou muito essa questão de anos anteriores, de que ele dá um pH e ele quer que você corrija o pH, essa questão ela já sai um pouco mais leve, beleza? Então aqui, mais uma vez, uma questão assim, é uma questão média, né, gente? É uma questão que ela se repetiu isso para que já conhece esse tipo de questão, mas que na hora tem muita coisa aqui que faz você se desviar do caminho e se atrapalhar, beleza? Vamos lá, galera, essa questão aqui é uma questão interdisciplinar. Ela existe normalmente, quando eu trabalho isso aqui com os meus alunos, eu trabalho em química ambiental, quando eu falo sobre o lixo. Mas certamente o professor de biologia também comenta isso mais com vocês. Inclusive eu estou quase certeza que é algo que vai ser mais aprofundado pelos professores de biologia. Mas com o que a gente ensina aqui nas aulas de química também é suficiente para você acertar essa questão, beleza? Então aqui fala sobre uma escola que vai fazer um projeto com o objetivo de fazer a coleta seletiva, beleza? E de destinar os materiais recicláveis. Então ela vai falar sobre isso, você vai coletar materiais e depois destinar para algum lugar. O que a escola faz? Olha só, primeira coisa, sensibilizar a comunidade escolar, desenvolvendo atividades, etc e tal. 2, capacitar o pessoal da limpeza quanto aos procedimentos de coleta seletiva. 3, distribuir coletores, materiais, para vocês saberem, né, colocar o lixo ali.
Basicamente aqui, galera, se atende a um único ponto, que é a parte de fazer a coleta seletiva. Mas a escola tinha como objetivo coletar e destinar de forma adequada. Então ele pergunta, para completar a ação, o que falta a ser inserido no planejamento? Então falta alguma coisa sobre destinar esse resíduo. Não adianta a gente separar o lixo de forma correta se depois jogar no lixão comum, por exemplo. Então, a alternativa que fala sobre isso aí vai ser o item B, firmar parceria com prefeitura ou cooperativa de catadores para recolhimento dos materiais recicláveis e destinação apropriada. É o item B. O detalhe dessa questão, galerinha, aqui é uma coisa bem simples, né? Mas ele também não é tão simples como parece. Vou dizer por quê. Porque cada proposição aí que você lê, você vê que são alternativas muito plausíveis. São alternativas que elas parecem fazer sentido. Por exemplo, letra A. Realizar campanhas educativas de sensibilização em bairros vizinhos para fortalecer a coleta seletiva. Gente, isso é uma coisa boa. Normalmente, quando aparece química ambiental, principalmente parte de lixo aí, vão ser questões em que todas as proposições tendem a parecer muito corretas. Elas são corretas, na verdade, mas que são distratores, né? Elas não atendem ao comando. O comando aí é algo para eu tornar o processo eficaz de coletar e destinar esse lixo. Então, a única alternativa que fala sobre destinar o lixo aí é o item B. Então, eu estou deixando bem claro que é uma questão que pode parecer fácil, mas eu, por exemplo, eu demorei nessa questão. Demorei porque eu estiver buscando aqui o que pode ser feito, o que pode ser feito, e às vezes essa palavrinha ali, que é a destinação, agora quando eu já li a questão mais de uma vez, fica muito claro, né? Mas no calor da prova, muitos alunos certamente marcam a C, marcam a letra A, que são também propostas aí muito plausíveis, beleza? Mas o gabarito aí é a letra B, beleza? Essa foi a 98 da prova rosa. Agora a questão 100 aqui, gente. Essa questão já apareceu de forma quase que idêntica no Enem passado, só que falando sobre o ciclo do nitrogênio. Ele aqui apresenta o quê? Vários compostos de cobre, várias substâncias envolvendo cobre, e ele quer saber de você onde ocorre redução do cobre. Olha só, conceito simples de eletroquímica. O que é redução? Redução é um processo que acontece diminuição do NOx. Beleza? O Enem já cobrou isso aqui com a redução do nitrogênio. Ele botava o ciclo do nitrogênio, que você já viu da biologia, e perguntava em qual processo acontecia a redução. Era a mesma questão. Galera, aqui essa questão, a forma tradicional seria, pega o cobre NO3, o nitrato de cobre, o hidróxido de cobre, o óxido de cobre 2, o sulfato de cobre, pega cada item de cobre que você tem nesse esquemazinho e vê o NOx do cobre, e vê em qual o NOx vai diminuir. Só que em alguns casos, determinar o NOx não é tão simples. Por exemplo, CuNO3, 2. São 3 elementos. O cobre tem NOx variável e o N também tem NOx variável. Não é tão simples assim. Existem alguns macetes para você determinar esse NOx do cobre aí nesse caso também. Mas é uma coisa que o aluno vai ter que fazer mais uma etapa na sua cabeça. Mesma coisa é quando tem lá o sulfato de cobre, o CuSO4. O S não tem NOx fixo, nem o cobre também não. Você sabe que para determinar o NOx de um elemento, que o NOx é variável, o normal é fazer o quê? O normal é você pegar o elemento químico, se tiverem 3 elementos químicos, só um está variando e 2 serem fixos. Aí eu faço a continha igualando tudo a zero e acho o NOx do elemento. Mas aqui eu tenho 2 variáveis e 2 substâncias, então não era coisa tão simples. Mas tem uma sacada aqui que vai ajudar muito vocês. A sacada é, sempre que eu tiver uma substância simples, o NOx é igual a quanto, gente? Me ajuda aí. O NOx é igual a quanto quando for uma substância simples? O NOx é zero. NOx igual a zero, beleza? Eu só tenho aí uma substância simples, que é o cobre aí, o primeiro de todas as etapas, é o Cu aí. Em todos os outros casos, esse cobre ele aparece como composto, né? Ele vai estar ligado ao oxigênio, ao nitrogênio, ao enxofre, ao hidrogênio. E quando eu tenho uma substância composta, né? A soma do NOx é igual a zero, como eu estava dizendo anteriormente. Só que focando no cobre especificamente, que eu quero saber aí. O cobre é um metal. Gente, qualquer metal vai ser positivo. Não é verdade? Alguns podem ter NOx mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. A gente precisa descobrir o NOx na maioria dos casos, mas aqui eu não quero descobrir. A sacada é que o cobre vai o tempo todo estar positivo. Se você calculasse nesse caso aqui, como eu disse, é um pouco complicado,
mas o monóxido do cobre ele é mais 2 em todos os casos, no CuNO32, no CuOH2, no CuO, no CuSO4. É sempre mais 2, mas mesmo que você não soubesse que era mais 2. Metal é positivo, galerinha. Você não vai encontrar um metal de inox negativo, isso não vai acontecer nunca. Então, se ele sai de um inox positivo para um inox igual a zero, sai de um inox positivo para um inox igual a zero, está diminuindo, né? Estava positivo, ficou zerado, diminuiu. Então isso indica uma redução. Então, vai ter redução quando a substância composta contendo um cobre, que vai estar com inox positivo, se transformar na substância simples do cobre, que vai ter inox zero. Então é a etapa 5, a etapa em que você sai do CuSO4, que vai ser o cobre com inox positivo, inox mais 2 no caso, né? Formando o cobre metálico que tem inox zero. Então, é uma sacada aqui que torna essa questão muito mais simples, né? Você não precisaria ver técnicas para ver NOx por NOx. É só você olhar em qual forma a substância simples. Então, é uma questão bem interessante por conta disso, beleza? Próxima questão aqui, nossa questão de número 5, é uma questão que também envolve conta, né? Mas é uma continha assim bem simples, né? Quase que não entra aqui na ideia de conta mesmo. Galera, olha só, é uma questão de meia-vida, né? É uma questão de meia-vida. Ele fala que tem 500 gramas de um pesticida, né? E esse pesticida tem tempo de meia-vida de 5 anos. Você sabe o que é tempo de meia-vida, né? Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que metade da amostra sofra decaimento. Metade sofra decaimento. E ele fala assim, ó, depois de 35 anos, o que é que vai sobrar ainda? Então é só você pegar o valor total, inicial, que era de 500 gramas, dividir por 2 até chegar em 35 anos. Se você reparar, cada meia-vida são 5 anos, então 35 anos são 7 ciclos de meia-vida. Basicamente é uma questão que você vai dividir por 2, 7 vezes. Ou seja, eu vou começar aqui, não vou terminar não, tá? Porque eu detesto ficar fazendo conta aqui. 500 gramas. Após 5 anos, sobram 250 gramas, a metade. Após mais 5 anos, sobram 125 gramas, metade de novo. Mais 5 anos, aí vai lá, 62,5 gramas. Aí você vai somando, né? Você vai fazer isso aqui 7 vezes. Já fiz 1, 2, 3, ou seja, você dividiria por 2 aqui, mais 4 vezes. Então, é uma questão difícil? Não. Agora, convenhamos, Enem, pelo amor de Deus, o que é que custava, Enem? O que é que custava, deixa eu botar aqui minha câmera aqui. O que é que custava você colocar aqui 3 tempos de minha vida? Isso aqui é uma coisa assim, Enem, pelo amor de Deus, você coloca 4 questões de minha vida, coloca 3 questões de minha vida, mas você bota 7. Velho, eu passei raiva com isso aqui, inclusive eu errei a conta, viu? Eu lembro que no finalzinho, eu calculei, né, a alternativa verdadeira aí, é aquela que, da letra A, 3,9, mas meu cálculo bateu 4,9. Eu botei um número a mais aí, não sei em qual momento, mas assim, foi uma coisa que me deixou chateado, velho. Assim, não é possível que esses filhos de uma mãe vão botar 7 tempos de minha vida. Mas assim, brincadeira dessa parte, é uma questão simples, né, gente? Não é difícil, é entender o que é minha vida, dividir por 2, 7 vezes e já foi. Então aqui é quase a coisa meu braçal, né, de você ter que fazer a conta. Mas assim, é uma questãozinha que não é difícil. Então minha vida não surpreende, né? Minha vida cai bastante no Enem, não é uma questão difícil, né? Então até aqui você percebe que as questões como um todo são questões simples, o que você precisa de saber da questão, mas que envolve às vezes uma sacada ou outra, que na prova eu entendo que às vezes atrapalha bastante. Então por isso são questões que o conceito por trás ele é bem simples, mas que às vezes na aplicação ela pode ter, tem fatores ali que dificultam. Então eu falo muito disso, que às vezes a gente chega aqui com o professor e diz, vários colegas me disseram para mim, não, o Enem desse ano foi mais fácil que outros anos. E como eu disse, eu também achei que foi ligeiramente mais fácil. Foi muito parecido com o do ano passado em termos de dificuldade. Mas assim, isso eu falo para, assim, eu que sou professor, né? Em termos do conceito necessário para aquilo. Mas assim, eu não estou contando com o tempo. Esse ano teve uma prova muito longa, né? A prova desse ano foi uma prova longa, não foi uma prova rápida. Então, por conta disso, né? Você percebe aqui algumas dificuldades, não é verdade? Vamos lá para a próxima questão? Próxima questão, olha só, é uma questão que ela parece boa demais de ser verdade. Ela fala sobre você não descartar o óleo no ambiente para reduzir a poluição e que uma alternativa disso era você fazer sabão. Você usa soda cáustica, água e faz sabão. Pega o óleo que você jogaria no meio ambiente, você ali junta com óleo, soda cáustica e água e forma sabão. Aí a pergunta é, que processo é esse para formar o sabão?
Era a saponificação. É bom demais pra ser verdade? Velho, é bom demais é verdade, velho. Ele cobrou isso. Saponificação cabe em mim, mas que é mais difícil isso aqui. Não cabe assim não, gente. Normalmente ele quer que você identifique a fórmula do sabão, ele quer que você diga como é que o sabão atua. Aqui, muitos alunos dizem assim, não é possível. Tem aluno que fala assim, viu? Não, tá tão fácil, deve ser errada. Eu vou marcar difícil. Então ele vai lá e pegar epoxidação, não sei nem o que é epoxidação, vou marcar logo essa. Não, gente, pelo amor de Deus, se fazer sabão é saponificação. O que eu posso fazer? Então essa questão realmente é uma questão que eu digo que foi fácil. Porque exceto os neuróticos que ficaram, não, tá muito fácil, vai ser uma pegadinha. A grande maioria que só de ter lido sabão já marcou a letra E, né? Então aí essa questão foi realmente questão fácil, talvez a questão mais fácil da prova aí. Tá bom? Então, letra E, saponificação. Então aí, ó, reações orgânicas que veio fácil, né? É uma reação orgânica que veio de mão beijada pra gente. Vamos lá, questão 6. A questão 6, galerinha, olha só. É uma questão aqui de pilhas. Então, pilhas, como eu disse, eletroquímica é difícil, mas repara que aquela questão ali do NOx não era difícil, do cobre. Tinha uma sacadazinha, não era óbvia, mas não era assim, ah, não, meu Deus do céu, pilhas. Essa de cá, ela envolve pilhas, mas o que faz você responder a questão é saber química inorgânica, no fim das contas. É saber um pouco de polímeros. Vamos lá, vamos lá. Ele te dá aqui várias células de combustível, são vários tipos, é um tipo específico de pilha, tá? Ele dá a temperatura que opera essas pilhas, né? 90 a 100 graus, 600 a 1000 graus. Ele fala do eletrólito da pilha, você sabe que em toda a pilha tem um cátodo, tem um ânodo, vai ter um material condutor por onde fluem os elétrons e tem um eletrólito também. E ele dá as equações que acontecem nos eletrodos, né? Quem está reduzindo, quem está oxidando. E aí vai. Repara que as equações são muito parecidas, inclusive, tá? Olha o que ele fala aí na parte abaixo da tabela. Testes operacionais com esse tipo de células têm indicado que as melhores alternativas para os veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica. Primeiro fator, eu quero uma coisa que opere em baixo nível de energia térmica. Ou seja, a MSFC FC e a SOFC FC eu posso eliminar. Imagine você botar só num carro, onde seja onde for, uma bateria, uma célula combustível que funcione a uma temperatura de quase 1000 graus Celsius. Pelo amor de Deus, né? Imagina isso aí, gente. Não tem cabimento um negócio desse. Então essas células ali, elas não, a gente não se adequam ao que eu estou querendo. Até em termos assim, lógicos, não faria sentido, mas ele bota, eu quero em baixo nível de energia térmica. Então eu eliminei aí a letra B e eliminei a letra E. O que mais? São formadas por membranas de eletrólitos poliméricos e ocorrem em meio ácido. Bora ficar em meio ácido? A AFC opera em meio básico. Olha só que tem OH- aí, né, gente? No AFC, na semi-reação do AFC, você tem OH- aí, tanto no cátodo quanto no ânodo. Isso também acontece em mais algum lugar? Não, creio que não. Se teve aí, eu me passei. Mas então eu fico agora só com a letra C e a letra D. Eu fico com a PEN e fico com a PAFC. Repara que a PAFC, ela já perderia na briga, porque em termos de ambas são ácidos, né? Ambas envolvem o H+, ótimo. Mas a PEN, a temperatura está menor que a PAFC. Eu já estava pronto para marcar essa alternativa aí, marcar aquela letra C, quando eu lembrei que ele falava aí no texto que ele queria um eletrólito polimérico, formados por membranas de eletrólitos poliméricos. Então repare, gente, qual é o eletrólito da PEN? É o ácido poliperfluorosulfônico sólido. O que é polipersulfônico? Gente, eu nem sei, mas eu sei que poli é para dizer que é um polímero. Polietileno, polipropileno, poliamidas, poliéster. Aqui é um termo que vai especificar a existência de um polímero. Então, no fim das contas, aí você tinha que saber que era um polímero, né? Então, marcava aí sem dúvida que era o PEN. O ácido fosfórico líquido, que é o eletrólito da PAFC, não tem nada aqui que indique que ele é um polímero. Ele não vai ser um polímero, na verdade. Então, é a PEN aí, beleza, gente? Então, letra C. Então, questão difícil eu faço? Eu acho a questão média. Tem uma tabela para ser interpretada, tem que pegar a ideia do H+, pegar a ideia do poli, entender o que ele quer dizer com baixa energia térmica, mas no fim das contas os conceitos de química são simples. É uma questão que envolve muita interpretação, muita uma sacadinha ali, mas a parte química ela não é difícil não, beleza? Então aqui eu vou botar entre as médias de novo, por esses fatores. Essa próxima questão aqui, gente, ela fala sobre o tratamento do esgoto, né? E aí, de uma casa, né, de um esgoto residencial, e dá várias etapas.
e pergunta onde tem decantação, onde o lodo decanta. Aí que mais a ver aquela questão que o conceito ele é muito simples e, para ser sincero, eu fiz ela por eliminação. Então, olha só, a caixa de gordura retém os detritos. Reter me dá a ideia de uma filtração, né? Passa ali na caixa de gordura, algo vai ser retido, então me dá a ideia de ter algum filtro ali. Olha só o item 2. A caixa de passagem recebe o que vem dos dois banheiros, reunindo tudo, todo esgoto residencial. Então ali parece que ele só vai recolher as coisas, né? Parece que as coisas só vão chegar ali, né? Receber tudo e reunir tudo. Então não tem nenhum indicativo de nenhum processo. Olha só o item 3. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Gente, aqui é uma sacada simples, olha só. Fica em repouso para decantar. A decantação acontece pela ação da gravidade, né? De forma geral, acontece pela ação da gravidade. Então precisa aí que esse esgoto, ele fique ali um tempo parado para que as impurezas comecem a decantar, pouco a pouco. Pensa aí, você pega um pouco de areia e coloca na água. Ela botou lá e cai de vez ou ela vai de pouquinho sedimentando aos poucos? Pensa aí numa mistura água e óleo. Elas se separam de forma instantânea ou tem que esperar um pouquinho a ação da gravidade? Tanto é que nas estações de tratamento da água, normalmente você utiliza tanques bem grandes para decantação, para dar tempo de que haja decantação de forma lenta ali de todas essas impurezas. Prof, eu tinha que saber então que tinha que ter repouso. Olha, isso ajuda bastante, né? Era importante saber disso, não vou mentir para você. Mas assim, repara que a 1 e a 2 elas estão já meio descartadas. Olha só como é que é a 5 e a 6. Eu não vou nem ler aí a 4, porque ele não bota nem como alternativa, coitado da 4, né? Não tem nem alternativa com 4. A 5, filtro biológico. Vai ter bactéria ali que consome matéria orgânica. Gente, eu não sei se aqui como é que opera essa matéria orgânica, parece que é uma reação, apesar de usar o termo filtro, né? Parece que é uma reação química entre essas bactérias e essa matéria orgânica. Então não parece um filtro realmente, tá bom? Parece que é realmente uma reação química, parece algo como uma biodegradação. Então não tem nada a ver com decantação, né? E na C você bota cloro. Cloro é a coloração, a desinfecção, né? Então aqui tem a ver com matar algum tipo de micro-organismo que está sobrado ainda. Então no fim das contas, gente, quando você vai marcar aqui, não sobra muitas possibilidades. Então nele vai lendo isso aqui, ele já fica, rapaz, essa 3 aqui eu acho que deve ser, eu acho que você gosta de botar em repouso é para esperar decantar. Então a questão que eu acho que essa parte do repouso em si não era um conceito tão óbvio para todo mundo, mas que pela questão como um todo você consegue desenrolar ela. Então aqui eu acho muito interessante essa questão, vou colocar aqui na médio fácil já, sabe? É a questão da decantação, tá bom? Mas às vezes não surpreende, tá bom? Porque nele cobra bastante separação de misturas, ele cobra muito a decantação, beleza? Vamos lá para a próxima, né? Então a próxima é o que eu tenho? Nossa última questão de pilhas, essa foi a mais difícil. Eu tenho vários equipamentos que eu quero ligar, ok? E eu tenho aí a DDP que eu preciso para ligar os equipamentos. E ele me dá uma aparente pilha aí, ó. Ele coloca o I2, ganhando elétron, e dá o potencial de redução do I2. E dá o potencial de redução também do lítio+, que é bem negativo. Galera, repare que as duas equações são redução. Por que eu sei que é redução? Porque as duas têm elétron no reagente. Como as duas têm elétron no reagente, é uma redução, tá bom? Você poderia também ver pelo NOx, que por exemplo no I2 o NOx é igual a zero, e no I- o NOx é negativo, então o NOx está diminuindo, é uma redução. Então, havendo aqui uma redução, galera, o que eu vou entender? Eu vou entender que se está acontecendo uma redução, né? Não dá para as duas estarem reduzindo. Uma tem que oxidar. Então, o que é que reduz mesmo? É o I2 ou é o lítio mais? Não dá para os dois reduzirem. Só um ganha elétron, tem que perder elétron. Então, ganha quem tem maior potencial. Então, reduz de fato é o I2. O Li+, ele vai ter que oxidar. Na verdade, ele vai ter que inverter a equação para que o Li que sofra oxidação. Tá bom? Então, quem oxida aqui vai ser o Li. Então, a gente inverte a equação, fica Li, formando... Deixa eu botar aqui no quadro, né? Vai ficar Li, formando lítio+, mais elétron, né? E o potencial agora vai ser o potencial de oxidação, que vai ser igual ao valor que você já tinha. E deixa eu botar aqui mais para lá de cá, que eu tô vendo que cortou aqui no quadro, né, gente? Lítio, invertir a equação de baixo, tá? Formando lítio mais elétron. O potencial que ele deu aí de redução.
Como agora eu tenho uma oxidação, vou botar o potencial de oxidação, que vai ser esse valor, isso aqui invertido. Vai ser igual a mais 3,05 volts. Como é que eu calculo o ΔE de uma pilha, a DDP de uma pilha? Você pega o potencial de redução, nesse caso que reduziu foi iodo, né? Então vai ser mais 0,54 volts. E você soma com o potencial de oxidação do lítio, que é de mais 3,05 volts. Isso vai dar igual a quanto? 3,59 volts. Essa é a DDP dessa pilha descrita. Então aqui a primeira sacada é perceber que um vai reduzir, o outro tem que oxidar, então inverter uma equação. E lembrar como calcula aqui a DDP, o ΔE, beleza? É 3,59. Aí diz assim, ó. Considere que a bateria é constituída pela associação em série de 3 pilhas de lítio-iodo. Olha só, você pegou o lítio-iodo, que tem uma pilha dessa, tem essa DDP, e você pega 3 dela e bota em série. Pegando 3 dela e botando em série, a DDP vai ser multiplicada por 3. Então, basicamente, pegar esse valor e multiplicar por 3. Se tivessem 2 pilhas em série, multiplicar por 2. 4 pilhas, multiplicar por 4. Beleza, gente? Então, aqui, 7 sobe 2, 7 sobe 1, 9, era 10,77. Essa era a DDP da bateria. As 3 pilhas em série davam igual a 10,77 volts. Qual é o dispositivo que eu posso ligar? É o dispositivo 4, que precisa de um DDP de 10,5 até 10,9. Então, por isso aqui, a gente vai marcar, beleza? A letra D. Tá bom? Então, essa questão aqui lá é mais difícil. Tem que saber fazer cálculo de DDP. Tem que identificar que está reduzindo, que vai oxidar para calcular certo DDP também. E precisa também saber o conceito da ideia de pilhas em série. Então, não é uma questão nível hard. A UNI já cobrou questões muito mais difíceis de eletroquímica, mas a questão tem que saber bastante de eletroquímica para saber. Então, é aquela questão que o aluno que sabe isso aqui, ele acerta. Mas saber isso aqui também já não é tão óbvio. Então, por isso aí eu vou botar aqui uma média difícil essa questão. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Essa questão também é que ela vai fazer a interseção de química com física, né? A parte de física é mais importante, quer saber um pouco de dilatação. A parte de química, ela vai ser um pouco menos relevante, que é você entender a ideia de soluções. A ideia de concentração de uma solução. Aqui ele fala no texto, galerinha, sobre uma mistura de água e álcool. Então, ele usa isso pela escala chamada de Gay-Lussac, né? A escala Gay-Lussac, ele descreve o que ela representa, mas ela vai dar ideia de concentração em volume por volume. Ela vai dizer quanto de ml tem de álcool por 100 ml de solução. Então, ele vai mostrar que, de acordo com o valor da temperatura, você pode ter uma mudança aí no valor da concentração. Beleza? Ele fala sobre essa correção aí. Você esperava que fosse um valor, na verdade é outro. Quer dizer, você faz a leitura que o valor vai ser 1, e na verdade o valor é ideal. Deixa eu ler a questão para você ficar mais claro aqui, ó. Ele fala sobre o alcoolômetro, fala que isso aqui representa a porcentagem em volume, e depois ele diz: a concepção dos alcoolômetros se baseia no princípio da flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. A escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução não esteja a temperatura de aferição. Quer dizer, o que você vai perceber aqui? Você vai perceber que ele faz uma marcação de densidade, em que a densidade vai dizer a concentração. Mas ele faz essa marcação a 20 graus Celsius. Então, se eu pegar um combustível, se eu pegar uma mistura de álcool e água, melhor dizendo, e quero saber se está com um valor de concentração X ou Y, não dá para eu só fazer isso, que a temperatura pode estar diferente de 20 graus Celsius. A escala que ele dá é de para 20 graus Celsius. Então, ele faz uma correção. Se for a 21 graus Celsius, e eu leio que é 35, na verdade é 34,6. Sacou? Se eu tiver 22 graus Celsius, aí no caso 35 GL de concentração é igual a 34,2. Então, você vê que tem uma diferençazinha aqui, né? E a pergunta é por que isso acontece? Aí tem a ver com a dilatação. Conforme se dilata, aquela amostra de álcool e água, ela vai aumentando o seu volume, né? E como vai aumentando o volume, não vai aumentar da mesma forma, a dilatação dos líquidos é diferente, isso vai mudar a proporção de soluto e de solvente. E como muda a proporção soluto-solvente, isso muda também a concentração. Então a alternativa verdadeira aí era a alternativa C,
que fala que vai haver mudança do volume por matéria, dos materiais por dilatação. Então aqui é 80% física, mas tem um 20% vagabundo de química aqui, porque o aluno que não sabe de soluções, ele não entende que mudança no volume pela dilatação vai implicar em quê? Em mudança de concentração. Então é muito mais física do que química, mas ela não deixa de envolver um pouco de química também não, tá bom? Então, vamos lá, questão... Agora, nossa questão 11, né? Só vamos ler aqui hoje 16 questões, tá certo? Essa questão talvez tenha sido uma das mais difíceis da prova. É uma questão difícil. Polímeros é a pontinha do iceberg, né? Polímeros normalmente é o último assunto do ano. Não é um assunto tão fácil. Ele pegou uma parte que ele já cobrou outros anos, mas que é uma parte difícil. Então, essa questão não vai ser super difícil para quem estudou bastante, porque ela já foi cobrada em outros anos, inclusive em 2019, ele trouxe um conceito bem parecido. Então a questão não vai ficar assim tão difícil, mas tem sim uma dificuldade bem razoável assim. Basicamente ele quer um polímero que tenha, olha o que ele fala, ele quer um polímero que seja condutor de eletricidade, beleza? Aí ele fala, uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. Então eu preciso de uma cadeia aí, gente, que tenha ligação simples, dupla e simples. Simples, dupla, simples, simples, dupla, simples. Sempre, galerinha, que ele fala que tem que ser uma cadeia conjugada ou ligação conjugada, ele se refere à alternância de duplas e simples. O Enin já cobriu isso outras vezes, mas ele dizia ligação conjugada que consiste em alternância de ligação dupla e simples. Hoje o Enem já cobriu isso 2 vezes já, usando o termo conjugação sem dizer o que refere. Então você tinha que realmente saber que conjugação é alternância de ligação simples e dupla. Então, letra A só tem simples na parte polimérica, né? Repara que a parte de o parênteses e o ênfase que se repete várias vezes. A parte da repetição não tem nenhuma dupla. Elimina. Tem mais alguma assim descaradamente errada? Letra B. Para a letra B também, olha só. Simples, simples, simples. Tinha uma dupla aqui com O, mas tem 3 simples em sequência aqui. Olha só a letra C. A letra C ela tem uma simples e uma dupla. Então são 2 simples e uma dupla. Vai estar errado também, eu preciso de simples, dupla, simples. Olha só o item D. O item D você tem aí simples, dupla, simples. Então é a nossa alternativa verdadeira. Tá bom? Simples, dupla, simples, repetindo por toda a cadeia. Ô, prof, a letra E. Gente, essa letra E tem uma maldade que pelo menos para mim me atrapalhou bastante essa questão. Repara que o parênteses fecha lá na ponta, né? Mas a ramificação metil que tem aí parece que é fechar o parênteses. Eu olhei essa questão por muito tempo achando que esse metil aí para cima era fechar o parênteses. Eu fiquei viajando nisso aí. Depois já de quase por essa questão que eu olhei assim, peraí, rapaz, isso aqui é um metil. Então o que eu tenho? Simples, dupla, simples, metil, outra simples, então não é a letra E também. Então a letra D. Então é difícil ou fácil? Rapaz, é difícil porque é um conceito difícil. Aqui talvez seja uma das questões com o conceito mais difícil, entender o que é uma dupla conjugada. Uma vez que entende, a questão não fica tão difícil não. Mas aqui eu vou botar, dentre as que já fizemos, a mais difícil da prova. Então aqui, médio difícil, eu botei aquela de pilhas de somar as pilhas em série. Essa aqui eu considero como uma questão realmente difícil, tá bom? A nossa próxima questão é uma questão que gerou polêmica. É uma questão que muitos professores julgam que está errada, beleza? Muitos professores julgam que ela deveria ser anulada. E eu vou trazer aqui um pouco dessa discussão. Tá bom, galerinha? Vou trazer aqui para vocês um pouco dessa discussão. Aqui, não, desculpa, gente, nessa não. Deixa eu mostrar agora que eu falei, só para já criar o suspense, né? Essa de cá, pronto. É uma questão, inclusive, uma questão bem atualizada, gente. Acabou que, se você olhar aí embaixo da imagem, tem uma referência aí, né? Esse texto de 2021, ou seja, é uma questão do Enem, que foi produzido agora, nesse ano, tá? O artigo que ele usa como referência é um artigo novo. É um artigo de 2021. Então, o Enem não se atualiza tanto, mas que não, essa questão é nova. Não dá para dizer que a questão ela foi antiga, tá bom? Basicamente, ele quer saber a isomeria entre a lumirubina e a bilirrubina, tá? É o que ele quer saber. E aí, galerinha, aqui gera alguns pontos de dificuldade, por quê? Se eu olhar a bilirrubina, indo da esquerda para a direita, tá? O segundo ciclo da esquerda para a direita é assim, ó. Bilirrubina, tá? O segundo ciclo da esquerda para a direita é assim. Beleza? E no caso da lumirrubina, na lumirrubina, o terceiro ciclo, né? Da esquerda para a direita, ele é mais ou menos assim, ó.
Deixa eu ver. Pronto, mais ou menos assim. Isso aqui, galerinha, poderia indicar uma ideia de uma isomeria de função. Por quê? Porque quando o nitrogênio faz ligações simples com carbono, isso é chamado de amina. Já viu alguém chamando também de enamina isso, tá? Mas de forma geral, eu vou dizer que é uma amina aqui. Carbono fazendo simples com carbono. Ou nitrogênio fazendo simples com carbono. Aqui eu tenho o nitrogênio fazendo uma dupla com carbono. Aqui é uma imina. É uma imina. Aqui, como eu disse, seria uma amina. Ou seja, uma vez que acontece de mudar a função, seria isomeria de função. Galera, uma coisa que todo mundo se pergunta é, será que o Enem vai cobrar imina? Será que o Enem vai cobrar imina pela primeira vez? A maioria dos livros de ensino médio nem tem imina. A grande maioria dos livros de nível médio nem bota imina. Então a impressão que eu tive fazendo essa questão foi o quê? Que o cara fez a prova, ele não percebeu isso. Ele não percebeu que ele tinha uma imina de um lado e uma amina do outro. Porque é tão parecido, né? É tão parecido. Então, olha só, galerinha. Voltando aqui para a estrutura da bilirrubina, aqui ao lado desse ciclo, o que, que eu tenho? Eu tenho uma coisa mais ou menos assim, e vai dar aqui do lado um outro ciclo. Não sei se ali tem uma dupla ou não. Tem uma dupla aqui, aparentemente. Depois vai ter outro ciclo aqui. Aqui na lumirrubina, ligado a esse troço aqui, vai ter um outro ciclo. Se vocês repararem, existe um ciclo na lumirrubina que não existe na bilirrubina. Aqui tem um ciclo ao lado desse grupo que eu estava me referindo, aqui não tem. Então, a mudança do tipo de cadeia, de uma cadeia que tem um ciclo para uma cadeia que não tem um ciclo, isso confere o quê? Confere a existência de uma isomeria de cadeia. Beleza? Então, assim, é isomeria de função e isomeria de cadeia. Quando eu estou fazendo essa correção aqui agora, já está o gabarito oficial, né? A expectativa era que saísse que era isomeria de cadeia, que o Enem fingisse que não tem imina, já que não é uma coisa muito do nível médio, né? A expectativa era essa, realmente se confirmou. O Enem cobrou que era isomeria de cadeia, portanto, a alternativa verdadeira é a letra C. Prof, a questão está errada? Para mim, a questão está com problema. Para mim, a questão está errada assim. Beleza? Primeiro, assim, não é para o Enem cobrar em mina. Pelo menos eu entendo que não, porque eu não conheço nenhuma escola de nível médio que ensina em mina. Talvez tenha uma ou outra no Brasil que faça isso, mas é uma coisa totalmente excludente. Então, não seria justo de trabalhar em Minas numa prova do Enem que avalia nível médio. Minha opinião. Então, só por isso já seria problemática. De fato, galerinha, olhando para cá, se não fosse no Enem, eu marcaria aquela isomeria de função. Porque eu olharia para cá, eu veria em mina, eu diria que era função, tá bom? Mas vocês, imaginando o que o cara da questão ele pensou, a gente consegue marcar que era cadeia. Então, a grande maioria dos alunos que fizeram isso aqui, eles marcaram cadeia, sem nem ter percebido que era uma imina, porque eles não sabiam o que era uma imina. Então, aqui tem algumas coisas aqui a mais nessa discussão. Então, por exemplo, eu tenho aqui vou dizer um palpite, gente. Isso aqui eu já conversei com vários colegas e eu não consegui uma resposta convincente para isso. Eu tenho a impressão de que isso aqui é um ciclo aromático. Eu tenho a impressão que esse ciclo é aromático. Aí eu fiquei pensando, será que esse ciclo for aromático, essa ligação dupla não pode passar pelo nitrogênio também, não? Se isso aqui tiver em ressonância, essa ligação pi pode passar pelo nitrogênio. Se isso acontecer, aqui também teria um nitrogênio fazendo dupla com carbono. Será que por isso aqui deixaria de ser uma mina para também poder ser chamado de imina? Então isso realmente foi uma coisa que eu não sei responder. Mas é uma discussão que foi mais uma coisa que os professores se pegaram nessa questão do que os alunos. Todo professor de química ficou nessa questão travando, ficamos na bronca com isso, mas a grande maioria dos alunos nem sabia o que era imina, então isso realmente nem confundiu você. Então, por isso, é a letra C aí, beleza? Então a letra C é o nosso gabarito. Vamos lá, galerinha, questão do número 122. Olha só o que nós temos aí, tá? A gente fala aí sobre um teste, né? Para identificar alguns pesticidas. O que você observa? Ele fala no final do texto, antes das imagens, né? Que o hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas. Hidróxido de sódio, galera, você tem que entender que é uma base. Então, assim, galera, mais uma vez aqui, você falando de uma base. Então, meu pensamento vai ser, para neutralizar essa base, para reagir com a base, tem que ser um ácido. Então, eu vou em busca aqui de substâncias orgânicas que apresentem a função ácido, ou alguma função ácida.
Quais são as funções que dão caráter ácido à substância? Ácido carboxílico, fenol e enol. Então agora eu vou em busca dessas substâncias que tem aí, qual tem um ácido carboxílico, ou qual tem um fenol, qual tem um enol. E aí A3 tem um fenol, tá vendo? O fenol, lembrando que vai ser o quê? Esse anel aromático aí, com uma hidroxila. Então, por ser um fenol, né? Galera, fica aí de observação que essa questão, ela já caiu muito parecida. Já se eu não estiver enganado, o gabarito era inclusive a mesma alternativa. Tinha um fenol aí, era exatamente esse mesmo pesticida. Então, é uma coisa bem específica, saber o que é a base, saber quais são os ácidos da química orgânica, que inclui o fenol. Mas aqui, mais uma vez, é uma questão que já apareceu algumas vezes. Então, o conceito dela é uma coisa muito específica. Então, vai jogar essa questão para uma dificuldade maior. Mas sabendo aquele conceito, a questão fica fácil. Então, aqui a gente brigou por dois tipos de questões. Questões de conceitos simples, que tem que dar uma volta para interpretar, o que tornaram elas de questões médias. E questões que são conceitos bem específicos, mas que sabendo o conceito ela fica muito direta. E torna essa questão mais ou menos difícil, porque tem que saber aquele conceito, senão não vai para lugar nenhum. Então é basicamente algo que vocês estão me vendo repetir várias vezes aqui ao longo das questões, né? Mas então aqui é a questão 3. É a alternativa C, tá bom? Vamos lá. Essa questão aqui envolve um pouco de química ambiental, vai também passar um pouco por biologia aí, né? Então a questão de interdisciplinar. Fala um pouco sobre a gordura dos suínos. Gordura não, desculpa, gente. Sobre a poluição vinda dos suínos, né? E ele fala que é possível você utilizar o esgoto, né? Olha o que ele fala assim, ó. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país são preservados. Então, o que eu posso pegar do resíduo do esgoto dos porcos? O que eu posso usar aqui dos dejetos suínos para a obtenção de um combustível? Então aqui, galerinha, vamos lá. A gente está falando aqui de dejetos, né? A gente está falando aqui de metano, né? Estamos falando aqui do biogás. Então a gente sabe que uma vez que a gente tem matéria orgânica, a decomposição anaeróbica da matéria orgânica, ela realmente produz o quê? Produz metano. Então aqui seria o biogás, tá? Dificuldades aqui. Primeiramente, entender que se eu quero, olha só, se eu quero pensar que vai ser o biogás, tem que saber primeiro o que é o biogás, né? Então o biogás é uma mistura que tem mais de 90% de metano. É uma sacada que tem que ter, que não é óbvia. Uma segunda sacada que tem que ter, que não é óbvia, é que aqui eu estou falando de matéria orgânica se decompondo. Então pode formar aqui o metano. Então, não acho que questão óbvia não, tá? Não acho que questão óbvia. Eu acho que essa questão ela vai para o médio difícil também. Por eliminação, você já consegue descartar isso, porque etanol normalmente vem de cana-de-açúcar, biodiesel costuma vir do óleo de mamona, né? Butano costuma vir do petróleo, metanol ninguém vai usar metanol porque ele é muito tóxico. Então, assim, é meio que o coração na hora ele chama pro biogás. Você fica assim, caramba, parece um biogás. Mas assim, a verdade é que não é uma coisa óbvia não. Não é uma coisa óbvia não, é uma coisa que você tem que saber aí vários conceitos disso. Então, para mim é uma questão média difícil, tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima. Essa já fizemos. Vamos para a nossa penúltima questão. Essa questão também ela não é fácil não, tá bom? É uma questão de reações orgânicas. E é uma reação orgânica, aí vai de novo, né, gente? É a reação orgânica mais cobrada. Então por isso que eu falo que é uma prova que tem suas dificuldades, mas para quem treinou muito para o Enem, já fez prova antiga, já treinou com várias questões do Enem, ele já manjou algumas paradas aqui. Então aqui eu tenho vários ésteres no quadro, que vão dar origem a vários aromas de vários tipos de frutas, kiwi, banana, pêssego, uva não é fruta, mas vocês entenderam, né? E ele fala, o aroma do flavorizante derivado do ácido etanólico e que apresenta a cadeia carbônica saturada é de... Ele quer saber aqui, galerinha, qual desses aromatizantes veio do ácido etanólico. O que ele está pedindo que você saiba aí? O Enem está te exigindo que você saiba que um ácido carboxílico, quando reage com álcool, forma éster e também forma água. O Enem está te pedindo isso aí. Então, uma vez que ele te dá a forma do éster, ele quer saber qual éster veio do ácido etanólico, que é um tipo específico de ácido carboxílico, contendo 2 carbonos.
Beleza, gente? Então, aqui eu preciso fazer a reação inversa. Fazer a hidrólise do éster para encontrar esse ácido aí. Existem aqui algumas sacadas, gente, que faz essa questão ficar um pouco mais rápida. Eu vou dizer logo para você qual é o gabarito, vou dizer como é que eu fiz para olhar e saber de cara que essa era a verdadeira. Olha só. CH3, CO2, CH2, 2, CH, CH3, 2. Galera, vamos lá. Esse CO2 aqui é o éster. Aqui o que ele tem é esse aqui, ó. É um CH3 ligado a C-O, O. Beleza? E aqui vai continuar, né? Aí vai ter os dois CH2, 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 CH, e aqui CH3, CH3. É mais ou menos assim. A sacada, galera, é que quando eu faço a hidrólise do éster, né, reage o CS com a água para produzir o ácido carboxílico e o álcool, eu sempre quebro a ligação aqui, ó. A ligação simples do carbono com o oxigênio. Aqui vai virar o ácido carboxílico e aqui vai virar o álcool. Sempre a parte que vai ter o C-O virar ácido carboxílico e a parte que tem o O virar álcool. Então aqui nesse caso, quando isso aqui vai virar ácido carboxílico, quer dizer que ele vai se separar do restante da cadeia e vai pegar o OH da água e formar o ácido carboxílico. O OH da água e formar o ácido carboxílico. Aqui é o ácido etanóico porque é um ácido com 2 carbonos. Esse O aqui, ele vai se ligar ao hidrogênio da água, tá? Então a água vai ter H e OH. O OH vem para o ácido carboxílico, o H vem para formar esse álcool aqui. Tá certo? Galerinha, então aqui é o ácido etanóico. Quando eu olhei para cá, eu já tinha entendido isso. Eu já tinha entendido que essa parte de cá era a parte que veio do ácido carboxílico. Então eu nem abri a estrutura, para falar a verdade. Na verdade, eu acho que depois que eu marquei a alternativa, eu abri a estrutura só para lembrar, né? Para ver se eu não tinha caído em nenhuma pegadinha. Mas aqui eu tenho 2 carbonos, então lembrar do ET. Tá bom, gente? Ô, prof, não poderia ser então o pêssego também? Verdade. Poderia ser o pêssego. Só que quando você olhar esse C6H5 que tem aí, é o grupo fenil, que é isso aqui, ó. É um derivado do aromático, de um benzeno. O fenil é derivado do benzeno. Tem ligação dupla. E ele quer cadeia saturada. Então não poderia pegar esse flavorizante do pêssego, porque ele teria o aromático, que é o C6H5. Então vindo ácido carboxílico vem. Mas é de cadeia saturada? Não. Beleza? A cadeia saturada, só vou lembrar, só tem ligações simples. Então, é uma questão de esterificação, não é uma questão fácil, mas essa é a reação orgânica mais importante do Enem. Então, quando eu dou aula disso aqui, eu falo muito sobre os ésteres, né? Eu falo toda essa saponificação, que é uma hidrólise básica de éster, que no caso vai ser o éster gordura, o óleo e a gordura é um tipo de éster. A gente fala também sobre transesterificação, sobre esterificação, hidrólise ácida de éster. Então aqui a gente teve que fazer essa hidrólise. Então, não é uma questão óbvia, não é uma questão que tem uma sacada, mas para quem treinou muito para o Enem, para quem conhece aqui como é que funciona a prova do Enem, a esterificação já estava um pouquinho já mais ou menos na cabeça. Beleza? Por fim, nossa última questão aqui para fechar. Nossa 16ª questão. Também não é uma questão óbvia. Pera aí. Pronto, agora sim. Também não é uma questão óbvia não, tá? Basicamente, ele fala sobre o comprimido contendo, né, o ácido acetil salicílico, ele dá a fórmula aí. Tá bom? E aí, galera, eu quero fazer um teste para verificar quanto tem de ácido acético ali. Porque ele vai dizer no texto que se descobriu que só tinha 40% de ácido acético que deveria ter. Esse comprimido de ácido acético, acho que é aspirina, né, que tem ácido acetil salicílico. Eu tô falando ácido acético, gente, me desculpe, tá? É ácido acetil salicílico. Foi mal. Então, eu esperava que tivesse ácido acetil salicílico, mas na verdade só 40% do que eu esperava é ácido acetil salicílico de verdade. Então, isso é um problemão, né? Isso é um problemão. Então, como é que eu posso provar isso? Que apenas do que eu imaginava que tinha, apenas 40% é de verdade. Então aí é pela titulação com NaOH. Então a titulação é a técnica em que eu posso calcular a concentração de um ácido usando uma base. Se tem uma solução ali de um ácido, concentração desconhecida, você pode titular ele com uma base para fazer isso. Muitos alunos marcaram aí, por exemplo, verificação do pH com papel indicador. A ideia de pH faz sentido? Faz sentido. Por quê? Vamos lá.
Só para deixar claro, gente, aqui é um ácido. Se não tivesse escrito aí o nome que é ácido, né? Mas eu saberia porque tem um ácido carboxílico na fórmula, tá vendo em cima? COOH. É um ácido carboxílico. Então, eu já sabia que era um ácido, então por isso reagi com a base, né? Mas eu não poderia pensar, vou ver o pH. Só que o pH ele não é fiel para dizer a concentração assim de forma tão rápida. Porque que eu entraria em fatores como analisar a consistência de acidez do ácido. Existem coisas que eu preciso analisar, beleza? E além disso, o papel indicador ele não é preciso, então às vezes você não sabe no papel indicador se é 1 ou se é 2. Muito menos se é 1,5 ou 1,7. Então, a gente vai ter dificuldade de fazer um cálculo preciso com o papel indicador. Tá bom? Então, aqui a gente tem várias alternativas. A questão da densidade, o aluno mandou essa mensagem, porque eu achei que era densidade. Bom, densidade, ela é influenciada de acordo com o quanto tem das substâncias. Só que eu não tenho como saber se iria aumentar ou diminuir a densidade, se botar muito ou pouco desse ácido, porque dependeria das impurezas e da densidade do próprio ácido acetilsalicílico. Então, assim, determinar a concentração de um ácido, qual é a forma mais eficaz? É através de uma titulação, beleza? Então, para mim, aí vai ser a letra E. Não é uma questão fácil, que saber o que é titulação, vários distratores aí bem convincentes, então para mim também fica aqui na média difícil. Tão difícil para mim nessa prova foi a questão aqui lá que eu falei de isomeria e a questão também ali dos polímeros. O restante teve várias médias difíceis e médio ali, né? Médio. Então, basicamente, essas foram as questões aí da gente.